nosso segundo dia hoje. Eu vou continuar hoje o que a gente parou ontem, né? No caso de ontem eu estava trabalhando divisibilidade, né? Então, como a gente, o tempo que eu determinei, o tempo que eu escolhi para trabalhar durante 1 hora, então nessa 1 hora a gente viu essa parte até, vimos todas as operações, né? Com números naturais e essa parte de divisibilidade, né? Hoje eu quero ver se entro com vocês na parte das operações em Q, tá certo? Operações em Q e ver se dá tempo da gente ver a dízima periódica, beleza? Então vejam só, nós temos hoje, a aula de ontem já está no YouTube, já está disponível no YouTube, tá certo? Você vai procurar lá, Semana do Aprovado, o nome que eu estou dando essas 4 aulas que a gente vai ver até domingo. Então, a Semana do Aprovado, e você vai lá no YouTube quando quiser rever ou ver, se ainda não viu, ver as aulas de ontem, tá certo? Está dividido em 3 partes. Então, você vai lá, vai estar o quê? Semana do Aprovado, parte 1, parte 2 e parte 3. E a de hoje é a mesma coisa, eu vou continuar, parte 4, 5 e 6, dependendo aí de como vai ficar a gravação, tá certo? Eu estou gravando, não estou gravando ao vivo pelo YouTube, eu estou gravando com uma filmadora e no outro dia eu passo para o YouTube, beleza? Ou no mesmo dia, se der tempo de colocar hoje, eu já coloco hoje essa aula de hoje. Vamos lá, continuar? Então nós vimos. Divisibilidade por 2, o número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então todo número par é divisível por 2. O número é divisível por 3, vocês devem estar lembrados quando eu falei soma dos algarismos, que é o que aparece muito nas apostilas, ou o que eu gosto de usar, soma dos valores absolutos. Então mostrei até o que era um valor absoluto e um valor relativo de um número. Divisão por 4. Né? Termina em 2 zeros ou os 2 últimos algarismos. E hoje nós vamos para a divisão por 5. Quando é que o número é divisível por 5? Geralmente eu não coloco exemplo porque esse é um dos mais fáceis. O número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Essa é a condição do número ser divisível por 5. A divisão por 6, o número é divisível por 6, o lápis já começou a pingar aqui, deixa eu pegar um papel. O número é divisível por 6 quando ele for divisível, por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá certo? Então, eu peguei um exemplo ontem, vou pegar o mesmo exemplo, 1296. Então, esse número ele é divisível por 2, porque ele termina em 6, é um número par. E nós vimos, quando eu coloquei como exemplo, que a soma dos algarismos é igual a 18, ou se você continuar, vai dar 1 mais 8, 9, é um número divisível por 3. Então, isso quer dizer que o número 1296 é um número divisível por 6. Na divisão por 7, veja só, por 7 você não encontra em livros. Você pode encontrar em algumas apostilas, ou se você pesquisar na internet. Os livros eles não trazem. Eu vou pegar um exemplo que é um número divisível por 7, 588. Vou pegar um outro exemplo aqui, que eu não sei se é, mas eu vou arriscar aqui, 325. O que é que diz a regra da divisão por 7? Que você vai separar o último algarismo, certo? Separa o último algarismo e dobra. 2 vezes 8, 16. Já sabe que dobrar é multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Beleza? Então, vê só.
Sobrou aqui à esquerda 58. Sobrou aqui à esquerda 32. Eu vou pegar esse 58, são as duas casas que sobraram à esquerda, e esse 32 também, as duas casas à esquerda. Vou tirar daqui o dobro do último algarismo. Aí veja só, 58 menos 16 é igual a 42. 32 menos 10 é igual a 22. Eu posso dividir 42 por 7? Posso. Posso dividir 22 por 7? Não. Então, essa divisão não é exata. O número 325 não é divisível por 7. Mas se você tiver alguma dúvida aqui, eu vou pegar o 42, eu tenho dúvida, não sei se ele dá para dividir por 7, então eu continuo, a regra é a mesma, separo o último, dobra, 2 vezes 2, 4. Sobrou à esquerda 4, vou tirar dele o dobro da raiz, 4 menos 4, 0, 0 dividido por 7. Toda vez que eu pergunto em sala de aula, o menino diz que não pode. Só que pode. O que você não pode ter é 7 dividido por 0. Isso aqui representa uma indefinição que está lá dentro da parte de limites. Certo? Um assunto chamado limites. Então digo, ó, se você não tem nada e vai dividir para 7 pessoas, cada um vai ganhar nada. Então, o número 588 é um número divisível por 7. Vamos para a divisão por 8. A divisão por 8, você vai ter que lembrar da divisão por 4, é quase a mesma coisa. Porque 4, quando termina em 2 zeros. O 8, quando termina em 3 zeros. Qualquer número terminado em 3 zeros, 1000, 2000, 3000, 4000, qualquer número terminou em 3 zeros, tem divisão exata por 8. Ou, certo? Mesma coisa do 4. Ou os dois últimos, os três últimos, os dois últimos é o 4. Os três últimos algarismos, certo? Ou os três últimos algarismos forem divisíveis por 8. Vamos pegar o nosso exemplo básico, que é 1296, e ver se esse número eu posso dividir ele por 8. Lembra que ontem, quando eu trabalhei o 4, eu peguei os dois últimos. 8, eu vou pegar os três últimos. Então veja só, eu vou pegar 296 e vou dividir por 8. Se essa divisão for exata, o número 1296 será divisível por 8. Então vamos lá. 29 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24, para 29, 5. Baixa o 6. 56 por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56, para 56, nada. Isso quer dizer que o número 1296 é um número divisível por 8. Ok? Então, vamos continuar, tá certo? Só voltando aí. O que nós vimos, a divisão por 5 quando terminar em 0 ou 5, a divisão por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A divisão por 7 tem essa regrinha aqui, né, que nós estamos usando. Separa o último algarismo e dobra, certo? Separa o último algarismo, dobra e faz a diferença do que sobrou à esquerda com o dobro do último algarismo. Se o resultado for divisível por 7, então esse número será divisível por 7. Se não, não terá divisão exata por 7. E a divisão por 8, quando ele terminar em 3 zeros ou os três últimos algarismos. Então, qualquer número terminou em 3 zeros, tem divisão exata por 8. Certo? Ou então você vai pegar os três últimos algarismos. Ok? Dá um print nessa tela, tá certo? Que eu vou apagar para a gente continuar aqui a nossa aula, beleza? Estou sujando o quadro todinho aqui.
Então, pessoal, a gente está indo, hoje é o segundo dia, amanhã é o terceiro dia, certo? Também é o mesmo horário, às 8 da noite, estaremos juntos, continuando aqui, desenrolando para vocês a matemática básica. Então, se quer aprender matemática, você vai ter que aprender primeiro o básico. Aprenda o básico, que vai facilitar o teu cálculo em matemática, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Nós vamos agora para a divisão por 9. Divisão por 9. Uma outra coisa fácil também que você vai lembrar da divisão por 3. É a mesma coisa. Soma dois valores absolutos. Tá certo? Soma dos valores absolutos. Vou pegar o mesmo exemplo, 1296, soma dos valores absolutos, vai ser igual a 18, é isso? 18 é divisível por 9? É. Se tiver dúvida, continua, 1 mais 8, 9. Então, 1296 é um número divisível por 9. Vamos para a divisão por 10. Também você nunca coloca exemplo, porque o 10 é o mais fácil. O número é divisível por 10 só quando terminar em... O lápis está vazando bastante aqui. Quando terminar em 0. Então essa é a condução do 10, do número ter que terminar em 0. Vamos para a divisão por 11. É outro que os livros não trazem. Tá certo? Existe uma regrinha para se colocar, para se saber se um número é divisível por 11, então os livros não trazem essa regra, então eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente sabe que um número é divisível por 11. Eu vou pegar aqui dois exemplos, 132, e vou pegar nosso exemplo base, 1296. Para você saber se um número é divisível por 11, vocês devem estar lembrados que ontem, na aula de ontem, eu falei em ordem numérica. Então, primeira, segunda, terceira ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Beleza? Então, é isso que você vai ter que fazer, colocar o número em ordem. Para um número ser divisível por 11, você vai somar ordem par, se liga nisso aqui, ó, ordem par e ordem ímpar. Então veja só, de ordem par eu tenho aqui o 3. De ordem ímpar eu tenho o 2 e o 1. Vou somar, 2 mais 1 é igual a 3. Depois eu faço a diferença entre ordem par e ordem ímpar, ou entre o maior e o menor. 3 menos 3, 0. 0 dá para dividir por 11, então o número 132 é um número divisível por 11. Aqui, de ordem par, nós temos o 1 e o 9, que dá 10. De ordem ímpar, eu tenho o 6 e o 2, que é igual a 8. Vou fazer a diferença, 10 menos 8 é igual a 2. 2 não dá para dividir por 11, não tem divisão exata, então 1296 não é divisível por 11. Quero chamar a atenção de uma coisa, certo? Presta atenção numa coisa. Eu estou falando ordem par e ordem ímpar, não estou falando se o algarismo é um número par ou se o algarismo é um número ímpar. Estou falando da ordem que ele se encontra. Por exemplo, aqui, ordem ímpar, 6 e 2. 6 é de primeira ordem, 6 é um número par, mas a ordem dele é a primeira. 2 é um número par, mas a ordem dele é a terceira. Então, ordem par, tá certo? Ordem, nesse caso aqui, ordem ímpar. E, nesse caso aqui, ordem par. Não, troquei aqui. É isso, troquei aqui. Ordem par e ordem ímpar. Então, coincidiu de quê? Dos algarismos que eu peguei, 1 e 9 ser número ímpar, mas a ordem que ele se encontra, segunda e quarta, é par.
6 e 2 ser números pares, mas a ordem que eles se encontram, primeira e terceira, ordem ímpar. Então vamos lá agora na divisão por 12, certo? Divisão por 12. A divisão por 12, o número é divisível por 12 quando for por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Certo? 3 e 4 ao mesmo tempo. Então, nosso exemplo base, 1296, é um número divisível por 12, porque nós já vimos que os dois últimos algarismos dá para dividir por 4 e que a soma dos valores absolutos dá um número divisível por 3, então 1296 é um número divisível por 12. Então, veja só, como eu peguei o exemplo base, 1296, não é isso? Peguei o número 1296. Esse número foi divisível por 2, por 3, por 4, por 5 não, por 6, por 7 não, por 8, por 9 e por 12. Veja que um número só, quantos divisores ele tem. Tá certo? Então, ó, eu vou seguir aqui no meu planejamento. Eu tinha colocado para hoje a gente ver operações em Q. Mas como eu estou falando aqui de divisores, eu vou mexer vou fazer uma troca aqui, a aula de amanhã com a aula de hoje. Que a aula de amanhã eu tinha planejado múltiplos e divisores em MMC e MDC. Então vamos aproveitar aqui, já que estamos falando. Quantos divisores ele tem? Então é divisível por 2, 3, 4, 6 e 8, 8, 9 e 12, né, ao mesmo tempo. Então, vamos entrar em múltiplos e divisores hoje, né, e deixamos as operações em Q para a aula de amanhã. Ok? O problema daqui que está muito frio e o quadro para apagar está dando problema. Mas eu vou passar uma coisa aqui. Enquanto isso, vocês vão me acompanhando aí o que eu tenho para falar para vocês. Como eu falei, amanhã nós temos a nossa aula, né? Mesmo horário. E deixa eu passar um álcool aqui, porque a gente limpa este quadro. Tudo ao vivo pode dar este problema. Está vendo aqui? Certo? Então, no caso, no nosso caso, temos a aula amanhã, temos a aula domingo, e domingo eu tenho uma surpresa para vocês. Então, me acompanhe aí até domingo. No domingo, durante a aula, eu vou ter uma surpresa para vocês. E foi criado o grupo, né? Criei o grupo VIP. Nesse grupo eu já tenho lá várias pessoas em que eu disponibilizei 15 aulas, foram 15 aulas que eu gravei, exclusiva para esse grupo. Elas não estão disponíveis nem no Instagram, nem no YouTube. Elas estão disponíveis só no grupo, certo? Que foi enviado, eu enviei para o grupo essas 15 aulas, também de matemática básica. E o pessoal está aí, quem já está no grupo, quem quiser entrar, é só entrar na bio do Instagram que tem o link para entrada no grupo. Não ficou tão limpo não, mas dá para gente continuar, certo? Então, como eu falei, eu vou entrar em múltiplos e divisores. Então, veja só. A questão de múltiplos de um número, vamos supor que eu quero aqui os múltiplos de 3, foi o mesmo exemplo que eu peguei para a aula que eu fiz, que coloquei no grupo. Hoje está dando tudo errado, estou me sujando aqui, está vazando lápis, está tudo. E os múltiplos de 4. Certo? Múltiplos de 3 e múltiplos de 4. Quando se falar em múltiplos, você vai lembrar do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais eu falei sobre ele na aula de ontem. Começa de 0 e vai
até infinito positivo. Então, veja só, se eu quero os múltiplos de 3, eu vou pegar esse 3 aqui e multiplicar por cada elemento do conjunto dos naturais. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, e daí por diante. Vai ser um conjunto infinito. Tá certo? É um conjunto infinito. Aí veja só, quando a gente viu a divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 9, eu ia falar uma coisa com 9 e esqueci. Nem todo número divisível por 3 será divisível por 9. Mas todo número divisível por 9, obrigatoriamente será divisível por 3. Então, por que acontece isso? Porque 9 é múltiplo de 3. 3 é divisor de 9. Então, dentro do que a gente viu na questão de divisão. 9 é múltiplo de 3, tá certo? Ó, 9 é múltiplo de 3 e o 3 é divisor de 9. Quais são os múltiplos de 4? 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 e daí por diante. Veja que nós temos um conjunto ou dois conjuntos infinitos. Então, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Fazendo isso aqui, eu posso calcular o MMC desses dois números, 3 e 4. MMC quer dizer mínimo múltiplo comum, certo? Menor múltiplo comum de 3 e 4. Para isso, eu vou fazer a intersecção entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Como são conjuntos, eu posso usar essa relação. Essa relação quer dizer o quê? Quer dizer que você vai pegar os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Comuns aos dois conjuntos, eu tenho o 0, certo? Tenho o 0, tenho o 12. Se eu continuasse ali, eu teria o 24, o 36,